Sejam muito bem-vindos, amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Começamos mais uma aula do curso básico de Espiritismo. Hoje temos a aula 11 com o tema reencarnação. Bom, para a gente falar de reencarnação, a gente precisa trazer os conceitos, né? O que é reencarnação? Então, onde a palavra, né, a menção ao conceito de reencarnação aparece em toda, né, a literatura que a gente tem disponível. Bom, lá na Bíblia, no Evangelho de João, quando Jesus conversa com o fariseu Nicodemos, ele diz a ele: em verdade e em verdade te digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então, Jesus já coloca, né, essa necessidade de renascer, de nascer de novo para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Né? E aí a gente tem esse ciclo da reencarnação, porque é preciso que renasçamos para que possamos chegar à perfeição, que seria, né, entrar no reino de Deus. Depois nós temos Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então ele vai trazer em miúdos mesmo, bem prático para nós o que é a reencarnação. É essa volta da alma, né, do espírito à vida corpórea. E só que ele vem em outro corpo, para outra experiência, e que nada tem a ver com o antigo. Né? Então ele pode vir num corpo com sexo diferente, ele pode vir num corpo de uma raça diferente, numa família diferente, num lugar diferente. Por quê? Porque é uma encarnação, uma vida diferente. A essência do espírito é a mesma, mas as condições que ele renasce são diferentes. Depois, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele traz para nós uma consideração sobre reencarnação. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama de sua vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades. Olha, Leon Denis sempre muito poético, então ele traz para nós essa necessidade, né? Qual a função da reencarnação? A função é que a gente faça essa caminhada para pagar as dívidas que contraímos, né? Conquistar novas capacidades, trilhar novos caminhos, certo? E aí nós falamos um pouquinho também sobre os objetivos da reencarnação. Para que a gente reencarna? Né? A gente não podia ficar lá no mundo espiritual e de lá a gente evoluía mesmo? É mais fácil, né? Não precisava renascer criancinha, aprender tudo de novo, crescer tudo de novo. Não tinha necessidade. A gente não poderia ficar lá e evoluir no mundo espiritual? Na verdade, não. A gente precisa dessa experiência material. Porque nós ainda estamos no estágio em que nós precisamos do incômodo, daquilo que nos impulsiona, do diferente, para nos impulsionar a melhorar, a crescer. Porque o nosso objetivo é chegar à perfeição. Né? Allan Kardec elenca para nós lá no Livro dos Espíritos. Né? Também, qual o outro objetivo da nossa encarnação? Expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Porque à medida que a gente vai expiando os nossos defeitos e adquirindo novas habilidades, nós vamos melhorando como humanidade também. Outro objetivo, sofrer as vicissitudes da existência corporal, que eu falei no começo. Poderíamos evoluir no mundo espiritual? Poderíamos, a gente vai evoluir, mas a gente não vai conseguir todas as características que a gente necessita, porque nós ainda necessitamos sofrer essas vicissitudes, essa influência do mundo material. Resistir à influência da riqueza, né? Por exemplo, dos apelos sexuais, do instinto do corpo, das necessidades de ter poder, de ter uma posição de destaque. A gente ainda precisa aprender a superar tudo isso, aprender, né, a controlar esses instintos dentro de nós. E só essa vivência para proporcionar isso. Também outro objetivo, colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Vamos pensar, né? Como que a gente ensina um bebê a andar? Tem como a gente dar uma aula para ele aprender? Não tem
como. Tem como a gente fazer por ele? Falar, não, agora você veio aqui que eu vou ficar andando aqui, vou andar para você, você vai aprender a andar. Não tem jeito. A gente tem que deixar ele tentar, ele vai cair, ele vai levantar, a gente fica só lateralizando, né? Segurando para não se machucar. Mas a gente deixa ele tentar. A encarnação é isso, a reencarnação é para isso, para nos deixar aprender a andar. Mas para isso a gente precisa ir tentando, e errando, acertando, e errando, acertando, até que um dia a gente vai estar craque. Outro objetivo da encarnação: concorre para o progresso do planeta, dos outros e finalmente para o seu próprio. A encarnação nos permite não só nos ajudar através da evolução, mas ajudar ao nosso planeta, as pessoas ao nosso redor a crescer. Depois, nós temos o viés da justiça divina. A reencarnação, ela é uma justiça divina. Por quê? Porque ela se fundamenta na justiça de Deus. Porque se nós acreditamos que Deus é o único, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é benevolente, né? Se nós acreditamos em todas essas características de Deus, seria muito injusto que nós tivéssemos só uma chance de acertar ou errar e ser condenados. Seria muito injusto. Se eu tivesse só uma chance que eu pudesse acertar e errar e depois eu sou condenada ou eu sou beneficiada por uma eternidade, é muito injusto. Onde está a bondade nisso? Onde está o mérito? Então, a reencarnação, ela se fundamenta na justiça de Deus, porque ela vai levar em conta a minha caminhada, as minhas escolhas e o meu mérito. E ela me dá chances de reparar o que eu errei, porque nós não nascemos perfeitos. Já falamos sobre isso na aula de espírito, né? Aulas anteriores, né? O espírito foi criado simples e ignorante. Nós não sabíamos de nada. Se a gente não sabia de nada, a gente estava aprendendo. Se a gente estava aprendendo, é como a história do bebê que vai andar. A gente precisa de muitas tentativas, porque senão, como a gente vai aprender? Outro ponto, né? Um bom pai deixa sempre aberta aos filhos a porta para o arrependimento. Seria injusto privar alguém da felicidade eterna. Do mesmo jeito que seria injusto dar a alguém a felicidade eterna sem esforço nenhum. Que valor nós damos, né, àquilo que a gente não se esforçou para conseguir? Através dela, da reencarnação, Deus nos faculta os meios para alcançarmos a perfeição. Ele não pesca o peixe para nós, ele nos ensina a pescar. Ele nos mostra, olha, o caminho é esse, pode seguir. A reencarnação nos oferece meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. E o mais bacana é que às vezes a gente tem uma noção de que, nossa, a reencarnação é, né, olho por olho, dente por dente. Eu matei uma pessoa, vou morrer assassinado na outra encarnação. E não é isso, né? A reencarnação, ela nos proporciona reequilibrar os desafetos que nós criamos através do amor. Se não fosse através do amor, não seria justiça divina. Seria justiça de outros seres, mas divina não, né? Porque Deus trabalha com amor. Deus usa o amor. Então, a gente fala um pouquinho agora sobre o início da reencarnação. Aonde ela começa, né? A nossa encarnação, ela tem início no momento da fecundação. E ela somente se conclui entre 7 e 8 anos de idade. Então, no momento em que o óvulo encontra o espermatozoide, nesse momento de fecundação, um espírito já é designado, ele já está ali esperando essa fecundação para que ele seja ligado, comece a ser conectado naquele embrião que vai formar ali. E ele vai fortalecendo esse laço durante a gestação, né? Depois na sua infância. E lá pelos 7, 8 anos de idade, ele conclui esse processo de encarnação. Por que 7, 8 anos de idade? Porque até essa idade nós temos neurônios sendo formados no nosso cérebro, né? E se a gente é ligado célula a célula, se eu ainda tenho células sendo criadas no meu corpo, eu ainda tenho células a ligar para completar a minha reencarnação. Então, por isso, né, tem essa estimativa de tempo em que a encarnação se conclui.
Depois, nós temos a informação também, né, que desde o instante primeiro das manifestações da vida do embrião humano, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Então, como eu disse para vocês, no momento da fecundação daquele embrião, o espírito já né, começa a ser ligado, né, àquele corpo, e ele já entra nesse estado, né, de, vamos dizer assim, nesse casulo que ele vai passar para poder reencarnar, que traz também o esquecimento do passado, né, um certo, vamos dizer assim, que é um estado assim de dormência, né, de que ele fica ali latente para poder se conectar e depois continuar a se desenvolver. A união da alma e do corpo efetua-se por meio do perispírito e opera-se lentamente, desde a concepção, fibra por fibra, molécula por molécula. Então, o que nós comentamos, nós vamos nos ligar célula a célula, né? Por quê? Porque o nosso perispírito, que é o veículo de ligação entre o meu corpo físico e o meu espírito, ele vai formar células que vão ligar, que vão conectar do meu corpo ao espírito. Então, célula a célula, nós seremos ali conectados ao nosso novo corpo físico. Depois, o processo da reencarnação segue. E quando esse processo segue, nós temos também algumas características. Grande porcentagem das reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos. Essa é uma informação lá do livro Missionários da Luz de André Luiz. E por que ele dá essa informação? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu vou escolher tudinho, né, que eu vou fazer na minha vida, vou escolher a família que eu vou nascer, vou escolher onde que eu vou nascer, a profissão. Nós vamos definir parâmetros para a nossa reencarnação. Vamos definir, vamos dizer assim, estradas pelas quais a nossa encarnação vai caminhar. Mas tudo vai depender das nossas ações, do nosso livre-arbítrio nessa caminhada. André Luiz traz essa informação que grande porcentagem das reencarnações aqui no planeta Terra se processa em modos padronizados. Por quê? Porque nós estamos num nível evolutivo muito parecido. Então, por mais que seja individualizado, nós já temos um molde que é o que a gente realmente atraiu e é aquilo que a gente precisa, a maioria dos seres humanos, porque nós estamos num nível evolutivo muito parecido. Depois, Allan Kardec também traz, né, no Livro dos Espíritos, nem sempre é permitido aos espíritos inferiores escolher o corpo que vai habitar. Por quê? Porque Deus não gostou deles, não quer que eles escolham. Não é isso, Deus não é uma pessoa, Deus é a lei. Então, a lei não tem preferências assim como nós. Mas o que acontece? Às vezes o espírito, ele está num nível evolutivo que ele está tão perturbado, ele está tão inconsciente dele mesmo, que ele não tem condição de escolher o que ele quer. Então, a providência divina, o grupo de espíritos superiores que acompanha esse espírito, ajuda-o a escolher as provas, né? E monta para ele ali um plano, vamos dizer assim, de reencarnação, para que ele tenha as melhores oportunidades de evolução, os melhores momentos, as melhores pessoas para ampará-lo. Mas não porque ele não merece, mas porque ele não tem condições. Ele não tem condições de escolher naquele momento. E por fim, né? Todos são protegidos, aconselhados e amparados na passagem da vida do espaço para a existência terrestre. Então, ninguém está desamparado. Todos, né, são acolhidos, protegidos, e que se não tiverem condição de escolher, a espiritualidade escolherá as melhores oportunidades para que esses espíritos possam evoluir. E nós temos o esquecimento do passado, que tem duas funções, né? Duas causas ali na nossa reencarnação. Ele tem a causa fisiológica, né? Que o que acontece? Quando o invólucro material sobrepõe-se ao invólucro fluídico, né? Quando há esse casamento, né, de perispírito, espírito e corpo, acontece que acontece um efeito meio de apagador, em consequência do estado vibratório do espírito, né, recém-impostado, né, desse cérebro material que ainda está ali, vamos dizer assim, vazio, né, vazio assim, virgem, né, como se fosse um caderno em branco. Ele não consegue, toda a bagagem que o espírito tem, ele não consegue imprimir
de uma só vez, porque é muita coisa no cérebro. Então, o cérebro ele meio que restringe o que nós conseguimos expressar das nossas memórias. E isso é providencial para que a gente consiga gerir essa encarnação sem essa quantidade exacerbada de informações, né? Que seria se a gente conseguisse se lembrar de todas as nossas vidas. E temos também a necessidade de ordem moral, que seriam as consequências da gente lembrar, né? Se a gente lembrasse de tudo que a gente foi, de tudo que a gente viveu, de todos os afetos, desafetos, de todos os erros que a gente fez, de todos os acertos, né, das nossas posições sociais, é muito complexo, né? O que isso acarretaria? Persistência de herança mental. Então, por exemplo, se eu já tenho ideias erradas sobre justiça, sobre caridade, sobre amor, preconceito contra raças, imagens de erros, tudo aquilo vai ficar na minha mente e eu vou perpetuar aquilo. Por quê? Porque vem muito forte como um instinto, não como um instinto, mas como um hábito, né? Também, obstáculos à educação. Por quê? Porque a nossa capacidade de julgar achar-se adulterada, né? Desde o berço. Se eu lembro de tudo, como eu consigo ser criança? Se eu lembro de tudo. Né? Então, isso influenciaria até, né, na maneira como a gente tem a infância, né? Hoje em dia, o crescimento, o ciclo da vida seria diferente. O conhecimento de um passado corrupto, né, manchado, seria um fardo pesado. Muitas vezes a gente erra em coisas aqui durante a nossa encarnação, que a gente não consegue se perdoar, que a gente tem dificuldade em retomar a caminhada. Imagina lembrar de atrocidades que talvez a gente possa ter feito, né? E introduziria à vida social elementos de discórdia, fermentos de ódio que agravariam a situação da humanidade. Então imagina uma pessoa que foi muito ruim, né, para uma sociedade. E ela traz isso em outra encarnação. Todo mundo lembra, ela lembra. Como que as pessoas vão se acertar? Então, o esquecimento do passado, ele vem como uma bênção, ele vem como algo que vai nos ajudar a sermos melhores, a conseguir caminhar melhor. E, por fim, a reencarnação traz a crença na vida futura. E duas citações aqui, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, vem para fechar essa aula de reencarnação e nos dar esse consolo da bênção que é a reencarnação nas nossas vidas. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus prometeu aos aflitos da terra. Então, somente entendendo a reencarnação, nós podemos entender o que Jesus nos promete. Quando ele diz, né, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Todas as bem-aventuranças. Só assim a gente consegue entender que através do nosso burilamento, através das dificuldades, das vitórias, das derrotas, do nosso caminho, é que nós vamos chegar, né, a todas essas promessas que Jesus nos fez. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Quando eu acredito que é uma caminhada contínua, que eu sou um espírito imortal, que eu tenho inúmeras chances de ser bom, de arrumar alternativas, né, para reparar os meus erros, que nada é uma condenação e que não existe punição, existe consequência e eu consigo lidar com as consequências, porque o Deus que eu acredito e que está ali, né, cuidando de mim, é só amor, é muito mais fácil ter fé no porvir. Porque é muito mais lógico, é muito mais justo, é muito mais coerente. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre reencarnação. Se tiver dúvidas, podem deixar nos comentários do vídeo. E essa foi a bibliografia, as fontes de pesquisa que eu utilizei para estar montando esse conteúdo. E até a próxima semana com mais uma aula do curso básico de Espiritismo.